Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Mônia. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de me expor, mas por algum motivo, alguma coisa tocou meu coração, não sei, e eu resolvi gravar esse vídeo para contar um pouquinho sobre o que eu passo na minha vida em relação à enxaqueca com aura. A intenção do meu vídeo não é explicar cientificamente o que é a aura e como que se faz para se livrar dela, até porque assim, esse conhecimento de médico assim, eu nem tenho. A única coisa que eu quero é compartilhar a minha experiência, contar para vocês o que eu passo há muito tempo já e o que eu faço para amenizar um pouquinho a minha situação, como eu faço para lidar com isso. Porque eu imagino que tenha muita gente que sofra com isso e às vezes nem sabe que tem. Foi o meu caso. Eu vivi durante 30 anos praticamente. Não, vamos descontar 12, né? Porque eu comecei a apresentar esses episódios de enxaqueca com aura aos 12 anos. E eu só descobri que eu tinha isso com 30 anos. 30, gente, vocês têm noção do que é isso? Aos 30 anos. Eu passei uma vida sem saber o que eu tinha. Mas deixa eu contar então pra vocês o que acontece. Como que eu descobri que eu tinha enxaqueca com aura? Ou melhor, vou dar uma parada geral assim do que é enxaqueca com aura pra quem não sabe, né? Mas se você está assistindo esse vídeo, com certeza alguma coisa te chamou a atenção no título, né? Porque são poucas pessoas que vão, hoje eu quero saber o que é enxaqueca com aura. E vai lá pesquisar. Uma porque nem sabe. Eu mesmo, quando descobri o nome do que eu tinha, eu fiquei assim, enxaqueca com aura? Ninguém sabe o que é isso. Então, enxaqueca com aura nada mais é que, no meu caso, né? O que acontece? Antes da dor de cabeça, eu apresento alguns sintomas. Por exemplo, dormência na mão, no rosto. A visão fica como se tivesse umas formas geométricas assim no cantinho. Muitas vezes eu enxergo as coisas pela metade e eu tenho que ficar virando a cabeça assim para conseguir enxergar. Por exemplo, o carro, tô aqui dirigindo, aquele carro que tá ali na minha frente, eu enxergo só a metade dele. Daí eu tenho que virar a cabeça assim para enxergar o outro lado do carro. Gente, é um pavor, tá? As primeiras vezes que a gente tem essa aura de enxaqueca, que tu não sabe o que é, gente, parece que tu vai morrer. Parece que tá tendo um AVC, é coisa de outro mundo, assim. Eu não desejo isso pra ninguém. Deixa eu lembrar mais. E um sintoma que me incomoda demais. E aí acabou meu dia, posso parar tudo que eu tô fazendo e ir deitar, me retirar, seja lá o que eu estiver fazendo, pode parar. É quando pega a minha fala e o meu raciocínio, porque já foram poucos os episódios, mas já aconteceu de eu ficar com um raciocínio lento. Eu olhar assim para algum lugar e querer ler, eu não consegui. Simplesmente não consegui. Gente, é terrível, tá? Não tem nem explicação. Mas enfim, dando esse aparato geral aí sobre o que é a tal da aura de enxaqueca, no meu caso é isso, né? E eu acredito que muita gente deva sofrer com isso também. E às vezes nem sabe o que é. Eu demorei muito para descobrir, porque no meu caso, eu tinha todos esses sintomas, mas eu não tinha dor de cabeça. Eu só tinha a aura. Então, demorei muito tempo para ter o diagnóstico. Até porque há anos atrás nem se dava muita importância para isso, né? Eu lembro que eu passava mal, os meus pais me levavam no médico, no pronto-socorro, né? E eles mandavam pra casa. Dizer que eu não tinha praticamente nada, né? Me olhavam, é porque a aura ela é passageira. Aí até eu ser atendida, né? Hospital público, já passou tudo, né, gente?
Mas enfim, então foram anos sem diagnóstico. E chegou uma fase da minha vida que eu fiquei não queria mais sair de casa. Eu tava assim com medo de sair e passar mal. Aquilo tava me incomodando muito, atrapalhou muito a minha vida. Então eu resolvi procurar ajuda. Mas como eu não sabia o que eu tinha, né, eu fui pro psiquiatra. E daí eu fui um bom tempo, fiquei acho que 1 ano indo no psiquiatra. E ele me deu um tratamento. Ele tava me tratando como se fosse síndrome do pânico, porque eu não queria mais sair, eu tinha medo de sair e tal. Mas ele sempre falava pra mim: tu tem medo de morrer, né? No momento da crise ali, tu tem medo da morte e tal. Mas eu dizia pra ele: não, eu não tenho esse medo de morrer, eu não tenho essa sensação de morte. Eu só quero, naquele momento, que aquilo passe, porque eu não sei o que é aquilo, o que ocasionou aquela sensação horrível, assim. Eu só queria sair daquilo e eu não tinha dor de cabeça. Aí um certo dia eu tive uma crise muito, muito, muito forte. Começou com um solzinho assim, sabe? Parecia um farolzinho, ou quando você olha pra lâmpada, que dá aquele reflexo assim no olho, que fica enxergando a marca da lâmpada assim. Começou assim. Eu lembro que eu tava em casa sozinha com meu filho. Na época ele tava com, acho que nem tinha 2 aninhos ainda. E aquela idade que tu não pode tirar o olho, né? E eu comecei a enxergar esse solzinho amarelo. E aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, gente. Aí começou aquelas formas geométricas. Foi um embrulhado de coisas tudo junto. E eu fiquei desesperada, simplesmente desesperada. Primeiro, porque eu estava sozinha com meu filho. Sabia que ele não poderia ficar sozinho, né? Que ele precisava da mãe naquele momento. Ele era pequenininho. Então, eu fiquei desesperada. E daí eu chamei minha vizinha e ela veio prontamente. Liguei pra minha irmã, que minha irmã na época morava aqui ainda no Brasil. Ela veio desesperada, coitadinha. Apavorei ela. E liguei pro meu marido. Então, quando meu marido chegou, eu pedi pra ele me levar no hospital, porque eu não tava enxergando, fiquei sem visão e eu tava com dormência. Gente, eu tava simplesmente apavorada. Ali eu achei que eu tava tendo uma crise, um AVC, sei lá, uma sensação horrível. Mas eu tava consciente, apesar disso tudo, não tinha atingido aquele raciocínio lento que eu falei pra vocês que eu tive na última crise. Tava tudo certo. Tudo certo não, né? Não pode dizer. Mas eu tava escutando, eu tava consciente, só eu tava com essas sensações todas, né? Só isso. Tava com dormência, não tava enxergando e o braço, assim, eu sempre falo, parece que o braço não é... Ele sai do teu corpo, parece que não é teu. Eu olho pro braço assim, meu Deus, é uma coisa mole, assim, sabe? Parece que... não sei explicar, mas é muito doido. Então, ele me levou pro hospital. E no caminho do hospital eu já fui melhorando. Aí, como eu fui melhorando, eu mandei uma mensagem pro meu psiquiatra, falando pra ele que eu tinha passado mal, que eu não tava nem enxergando direito e que eu tava com muita dor de cabeça. Gente, quando eu falei isso, ele na hora, ele me disse: isso é a hora de enxaqueca. Aí deu aquele estalo, né? E aí no outro dia eu já voltei lá e aí a gente conversou, né? Aí ele me pediu os exames, me pediu pra ir no neurologista, né? E aí eu parei o tratamento com o psiquiatra. Mas como eu desenvolvi uma ansiedade gigante por causa dessa aura de enxaqueca, ficava desesperada, eu continuei fazendo um tratamento para ansiedade, porque ajudou a controlar bastante as minhas crises de enxaqueca com aura. Tanto que eu tenho crises assim bem distantes uma da outra, graças a Deus. Agora eu tô gravando esse vídeo, a gente tá em abril. Eu tive uma crise
na terça-feira, que foi dia 1º de abril, dia da mentira, mas não é mentira. E por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque me despertou esse desejo no coração, assim, de verdade. Deve ter mais gente passando por isso. E às vezes só o fato de conversar, trocar uma ideia de como que você reage durante uma crise, o que você faz, né? Às vezes uma coisinha que uma pessoa fala pode te dar um despertar, assim, uma virada de chave que a gente nem imagina quanto a gente influencia na vida de uma pessoa. Então, eu tô bem aberta se tem alguém que passa por essa situação também. Se quiser compartilhar a experiência comigo, quiser deixar um comentário, me chamar nas redes sociais, fica bem à vontade. Porque realmente, assim, no meu círculo de conhecidos aqui, as pessoas que eu convivo, a maioria nem sabe o que é isso. Quando eu falo, fica assim, o que a Mônica tá falando? Então, eu gostaria de trocar ideia com alguém que tenha enxaqueca com aura também. Até talvez para indicar um neurologista legal, assim, porque agora eu tô sem neurologista. A neuro que eu ia, ela parou de atender pelo meu convênio, então eu vou procurar outro, né? Outro neurologista que atenda pelo meu convênio. Então é isso. É isso que eu tinha pra dizer. Eu vou gravar mais vídeos contando de alguns episódios que já me aconteceu, porque, gente, foi alguma crise já, eu tenho alguma história pra contar que eu já passei sozinha por aí. Porque a gente nunca sabe quando vai vir a crise de enxaqueca. Eu, pelo menos, não sei. Então tá, gente, é isso. Obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui, porque realmente esse assunto te interessa. E conta aqui pra mim se você quer saber mais da minha história, da